Bom, pessoal, nesse vídeo nós vamos configurar o nosso Windows Server como um servidor de HCP de uma pequena rede, tá? Basicamente uma rede contendo apenas o Windows Server e um Windows XP, tá? É uma máquina virtual aqui que eu estou chamando ela de Windows XP Lite. É na verdade uma versão bem reduzida, né, com o mínimo do Windows XP, para a gente poder rodar e simular um cliente de uma rede comum, né, que esteja rodando, por exemplo, o Windows XP. Então, basicamente, eu tive que fazer o seguinte em termos de configuração de rede nas duas máquinas. Eu vim aqui na opção de rede do VirtualBox e informei que tanto o meu servidor, né, como o meu Windows XP Lite vão estar nessa rede que chama de rede interna, ou internet. Tá? Veja aqui que na configuração de rede do meu Windows Server 2003, ele tem um adaptador de rede que é do tipo rede interna. Tá? E o Windows XP Lite, a mesma coisa, rede interna. Ok? Então vamos lá no meu Windows Server. Primeira coisa que eu tenho que fazer, já que essa rede interna, o VirtualBox não atribui nenhum IP para as máquinas que estão nessa rede, então eu vou ter que manualmente definir um IP aqui para o meu Windows Server. Tá? Vamos definir aqui, vem aqui em propriedades, protocolo TCP/IP, vou definir aqui, sei lá, 192.168.0.1, tá? Com essa máscara aí, tá? Bom, não vou precisar informar gateway padrão nem DNS porque eu não tenho nada disso instalado ainda. É basicamente só para a gente configurar o nosso servidor de HCP, tá? Então vou dar um OK, fechar essa janela. Tá aí, acho que agora ele conseguiu, então, já está com o endereço IP, foi configurado manualmente, né, 192.168.0.1. Então, no meu servidor de HCP eu vou ter que distribuir IPs nessa faixa de rede aqui. Ele pode pegar, inclusive, a partir do 100, tá? Do 100 em diante. Então, ok, ele já está pronto para ser um servidor de rede de HCP. Vamos chamar aqui o gerenciar o servidor, adicionar o remover função, tá? Ele aí vai checar se todas as placas de rede estão com IP, né, se alguns serviços que são fundamentais, ou serviços básicos que são fundamentais para que os outros serviços funcionem, também estão rodando. Então a gente faz essa checagem inicial para ver se está tudo ok, que você realmente pode instalar novos serviços, né? Vamos aguardar que ele faça toda essa checagem. Ok. Bom, ele já sugere aqui que ele viu que não tem nenhum serviço instalado. Ele pergunta se esse é se eu gostaria de fazer uma configuração típica para um primeiro servidor. E basicamente o que ele vai fazer? Ele vai instalar automaticamente, se eu selecionar essa opção aqui, ele vai instalar automaticamente o Active Directory, o DNS e o DHCP, que são os serviços básicos para toda a rede Windows funcionar, vamos dizer assim. Tá? Como a gente quer fazer cada uma das etapas em separado, vamos configuração personalizada, né? A gente vai instalar cada um desses serviços em separado. Então vamos avançar aqui, servidor de HCP, vou selecionar ele aqui, né? Ele não está configurado, vamos mandar avançar. Então ele faz um resumo do que o assistente vai fazer para a gente. Então ele vai instalar o servidor de HCP e depois executar o assistente de criação de um novo escopo, escopo aqui no sentido de pool de endereços que eu queira distribuir para a minha rede. Tá? Avançar. Bom, aí ele vai lá no CD de instalação do Windows Server, né? Pegar todos os arquivos necessários para que esse serviço funcione. Bom, já instalou, agora eu vou rodar o assistente para configurar a minha rede, o meu serviço de HCP. Tá? Então, eu vou botar aqui rede, ele pede um nome aqui para a minha configuração de HCP. A ideia aqui, por exemplo, eu poderia até deixar só intranet, e na descrição pool de endereços, deixa eu ver aqui, para a intranet. Tá? Então, basicamente o escopo que ele chama aqui é uma espécie de configuração de HCP.
para uma determinada rede. Então, a rede que eu quero configurar, o meu DHCP, é a minha intranet. Eu descrevo ela como o escopo, no sentido de que é um pool de endereço para a intranet. Tá? Então, o endereço IP inicial, 192.168.0.100, tá? E o final, vamos botar aqui 192.168.0.200. Tá? Então, de 100 a 200 vão ser os IPs que eu vou estar atribuindo para as minhas máquinas da minha intranet. Tá? O comprimento da máscara, né, é barra 24, ou seja, é 255.255.255.0. Tá? Se eu quiser fazer alguma exclusão de endereço IP, tipo, eu quero que o 110 não seja atribuído para outras máquinas. Então, eu poderia informar esses endereços aqui. Tá? Eu daria, por exemplo, eu posso inclusive definir uma faixa, né, 192.168.110 até 192.168.0.115, por exemplo, do 110 a 115, né? 16, 6 IPs aí que eu não quero que ele atribua, por exemplo, tá? Seria essa opção aí. Aqui o tempo de concessão, né? Por padrão ele oferece os IPs para os clientes por 8 dias, né? O tempo de concessão desse IP para o cliente é de 8 dias. Então, somente depois de 8 dias é que o cliente vai precisar renovar, pedir a renovação do IP, da concessão do IP. Tá? Isso é importante, quer dizer, esse prazo é importante quando você tem clientes que entram e saem da tua rede, tipo uma rede wireless, né, que tem a entrada e saída de clientes bem intensa. Então, é bom reduzir esse tempo aí para que o IP não fique perdido ou associado a uma máquina que já não existe mais na tua rede. Tá? Aqui a gente não vai mexer, vamos deixar o valor padrão, 8 dias. O cliente é um cliente fixo da rede. Né? Pergunta agora se eu quero configurar outras opções de DHCP, tipo o servidor DNS, gateway padrão e tal. Não quero configurar, vou configurar isso mais tarde. Tá? Então, vou dizer não aqui. E é isso. Pronto, já está. Ele encerrou o assistente e o próprio assistente diz, esse servidor agora é um servidor de DHCP, né? Você configurou com esse servidor como servidor de DHCP. Para adicionar ou remover outra função, execute lá o assistente novamente e escolha a função desejada. Né? Eu posso, inclusive, exibir as próximas etapas para essa função de ser um servidor de DHCP. Então, ele vai falar aqui, né, algumas outras opções, algumas outras configurações que eu possa querer fazer no meu servidor de DHCP. Tá? Não é o caso. Então, podemos concluir. Veja agora que aparece aqui na minha central de assistência, né, do gerencial servidor, a função ou o serviço do servidor de DHCP. Tá? Então, o servidor de DHCP, que é o Dynamic Host Configuration Protocol, atribui endereço IP a clientes da rede. Tá? Se eu quiser gerenciar esse serviço, esse servidor, eu clico aqui e ele me traz aí agora um programinha que é o gerenciador do meu servidor de DHCP. Tá? Sim, lembrando que por questões de segurança, se eu não estou enganado, você precisa ativar aqui o serviço manualmente, tá? Senão ele não consegue subir. Pronto, agora já está funcionando o meu servidor de DHCP. Essa setinha verde, né, para cima, significa que o serviço está apto, está rodando, né? Então, aqui eu tenho o scope que eu configurei, né, o scope 192.168.0, né, que é o meu pool de endereços, ó, de 100 a 200, né, excluindo do 110 ao 115, né. Quais são as concessões ativas, né, quais são os IPs que ele já concedeu para os clientes, né. As reservas, eu não fiz nenhuma reserva, mas se eu fizesse, apareceriam aqui. E algumas outras opções de scope que eu também não defini. Tá? Vamos testar então agora o nosso cliente, o nosso servidor, aliás, num cliente, que é uma máquina que eu estou rodando aqui com o Windows XP, o Windows XP Lite. Né? Vamos pedir as configurações da rede dessa máquina. Eu venho aqui em painel de controle, conexões de rede, conexão local, propriedades, na verdade, deixa eu vir aqui, suporte, tá aí, já pegou, 92.168.0.100, né? Basicamente só isso, o servidor DHCP 192.168.0.1
e o IP que ele pegou foi o 100 com a máscara 255.255.250, tá? Não me foi passado aqui seu da DNS, nem o INS, nem o meu gate, né? Que realmente eu não informei isso lá no meu servidor. Então, o meu cliente já está funcionando. Se eu der um refresh aqui, ó, atualizar em concessões ativas, pronto. Já está aparecendo aqui o meu XP Lite, né? A Luigi, que é aquela máquina Windows XP que eu acabei de mostrar para vocês. O IP dela, né? O MAC address dela, no endereço físico, né? O vencimento da concessão, ó, são 8 dias, né? Hoje é dia 8, então vai até o dia 16 de setembro, às 19h41. Ok? Então tá aí o nosso servidor DHCP funcionando no Windows Server 2003.